Deus existe? Então, essa é uma pergunta que ela é muito subjetiva. Não existe falar que, né, Deus não existe, porque Deus não existe até um ponto em que uma pessoa esteja passando por um momento de tamanha dificuldade, né? Por exemplo, tem até uma piada, né, um comentário engraçado que diz que o ateu só é ateu até a hora que o avião está caindo, né? Porque quando o avião está caindo, ele vai segurar em alguma coisa, a fé brota, né? Vai pedir ali em oração ou vai juntar com alguém que já está em oração ali. Então, falar que Deus não existe é muito subjetivo, né? As pessoas, essa resposta ela é muito subjetiva. Mas teologicamente, né? Uma vez minha mãe me perguntou justamente essa pergunta: meu filho, você estuda muito a Bíblia, você lê muitos livros. Eu tenho uma biblioteca lá muito bacana, leio bastante. Aí ela me perguntou: diante disso tudo, Deus existe, meu filho? E eu, sabendo, né, da pouca informação que ela tinha, eu disse assim: mãe, Deus não existe. Aí ela falou: meu filho, olha que os estudos estão fazendo com você, a tua fé está indo embora. E eu falei: não, mãe, não é isso não. E ela: mas Deus existe sim, meu filho, olha, nós estamos no mundo, o mundo existe. Eu falei: correto, o mundo existe, eu e você existimos, mas Deus não existe. E aí eu fui explicar para ela o porquê. Porque a palavra existir é tudo aquilo que a gente traz à existência, né? E quando você vai para a parte teológica, filosófica da questão em relação a Deus, quem trouxe Deus à existência? Ninguém. Quantos anos ele tem? Não sabemos. Alguém já viu ele? Ninguém viu. Então, é complexo e subjetivo falar que Deus existe ou não existe. Mas, biblicamente falando, existe dentro da teontologia. A teontologia é a matéria que estuda o ser de Deus, né? Os seus atributos comunicáveis, seus atributos incomunicáveis. E dentro da teontologia ela vai falar sobre a existência de Deus, que Deus é um ser autoexistente por si só. Então ninguém trouxe a ele a existência. E um versículo que comprova isso, porque nem a Bíblia, propriamente dita, ela vem mostrar a existência de Deus. Deus existe, ele está aqui, não. A Bíblia começa no capítulo 1 de Gênesis, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não quer saber de onde ele veio, não vai falar como ele surgiu, como ele chegou até ali. A própria Bíblia não está preocupada em falar da sua existência. Mas nós entendemos, dentro da teontologia, existem duas matérias dentro da teontologia que vai falar sobre um pouco da existência dele. E dentro de estudar a existência de Deus, nós entendemos por duas vias. Primeiro, a revelação natural e a revelação especial ou particular. A revelação natural é aquela que todos têm acesso a ela. Por exemplo, qualquer um, ateu ou não ateu, que tenha fé ou não tenha fé, simples ou instruído, pode, algum dia da sua vida, de toda a sua existência, ter olhado para esse universo, para esse céu, que às vezes está lindo, né, cheio de estrelas, e perguntar: o que há além disso tudo? Será que existe alguém lá em cima? Será que existe alguém, uma mente que criou isso? Isso nós chamamos de revelação natural, porque está diante dos nossos olhos. Todos, cristão ou não cristão, ateu ou não ateu, têm acesso a essas informações científicas, filosóficas, e pesquisar se por trás de toda essa máquina que é o universo, se ela surgiu do nada ou se alguém trouxe isso à existência. Então, essa é a primeira verdade, porque dentro da revelação natural, que é a natureza, a criação do universo, se você pegar, eu dando uma aula uma vez de teontologia, eu falei isso para os meus alunos, que se você for olhar hoje para o nosso quintal aqui da Via Láctea, né, aonde o nosso planeta habita, só que dentro nós temos, segundo a ciência, segundo a cosmologia, nós temos aproximadamente mais de 100 bilhões de estrelas. Só aqui, pertinho de nós, na nossa Via Láctea,
Agora você imagina que o universo ele tem 200 bilhões de galáxias, e dentro de cada galáxia dessa existe bilhões e bilhões de estrelas. Aí você olha para toda essa verdade. O Sol ele está a uma distância correta da Terra, nem próximo demais para queimar, nem distante demais para esfriar. A Lua está na distância correta da Terra para trazer a conformidade às estações, né, do ano e por aí vai. Quem colocou isso tudo na medida exata? A Terra ela gira por quilômetros por hora, se não me falha a memória, de cerca de quase 3.000 quilômetros por hora que ela gira, e ela mal incomoda o sono de uma criança dentro de um berço. Aí você para olhar tudo isso, você diz, será que isso veio do nada? Então, essas informações que a gente tem, nós chamamos de revelação natural, mas nós também temos a revelação especial. Essa é aquela que eu, você, os ouvintes, busca por si só. E ele vai por caminhos. Por questionamentos. Por questionamentos, correto. Por questionamento. Porque tem um versículo na Bíblia, Paulo, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Qualquer ser humano, ele não nasce ateu, mas ele se torna ateu, né? Por 3 motivos. Ou pela ciência, né? Pelo estudou, não, Deus não existe, né? Ou ele é um ateu agnóstico, é aquele que não vi Deus, então não tem não como. Acredito nem desacredito. É isso aí, não sei se ele existe, o dia que ele apareceu eu passo a acreditar. Ou o que nós chamamos de ateu por decepção, né? É aquele cidadão que um dia precisou... Perdeu algo, uma pessoa alguém, querida, e na hora de mais difícil ele clamou, pediu respostas e às vezes não alcançou essas respostas. Então nós chamamos eles de ateu por decepção. Foi decepcionado. Inclusive Philip Yancey ele escreveu um livro chamado Decepcionados com Deus a partir dessa ideia. Então não existe ninguém ateu. Nós nascemos, de certa forma, segundo a ciência, se você pegar uma criança, colocá-la numa ilha deserta e deixá-la lá, quando você voltar daqui 20 anos, ela vai ter criado para ela um Deus, ou uma imagem, ou algo que ela tenha como se reverenciar e dialogar, pedir, fazer as suas preces. Então, o homem por si só ele não é ateu, mas ele se torna ateu. Então, a Bíblia vai dizer que Deus colocou isso no homem. Então, essa busca, esse interesse, nós chamamos de revelação especial dentro da teontologia, que é essa busca incessante por Deus. É possível achar Deus na sua totalidade? Não. Porque nós estamos falando de um Deus que é eterno, né? De um ser que é eterno. E a palavra eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. Então, a partir do momento que você fala, estudei, sei tudo sobre Deus, você não sabe nada sobre Ele.